Esta é uma pergunta para o Dr. Telmo Semeão, advogado, e a pergunta é a seguinte: tive de fechar a minha loja e quero cancelar o contrato com a minha operadora de telecomunicações, mas para isso dizem, por parte da operadora, que tenho de pagar tudo até ao final do contrato. Isto é legal, Dr. Telmo Semeão? Já há alguma orientação para o que fazer com estes contratos em pessoas afetadas pela crise gerada pelo Covid? Ora bem, boa tarde Lourdes, boa tarde Dr. Ricardo Mexia, boa tarde a todo o auditório da TVI. Bem, efetivamente já há uma lei, a Lei 7/2020, que prevê as situações em que não é possível suspender os serviços públicos essenciais, incluindo eletricidade, água e gás natural e comunicações eletrónicas, que é o que está aqui em causa. Portanto, o que acontece é que para efeito das comunicações eletrónicas a lei prevê que apenas pode ser suspensa, não poderá ser suspensa a atividade de comunicações eletrónicas em caso de não pagamento das faturas para pessoas que estejam desempregadas, que tenham sofrido uma quebra de 20% no rendimento do agregado familiar ou que tenham sido infectadas por Covid-19. E, portanto, o que acontece é que, para dar uma resposta concreta a esta questão, teríamos que saber se verifica algum destes pressupostos, ou seja, não é uma decisão livre e unilateral da parte do utilizador, uma vez que depende da verificação de um destes três pressupostos. Caso se verifique algum destes três pressupostos, então poderá optar por ou pagar mais tarde, a lei prevê que pode pagar a partir do segundo mês após o estado de emergência, haver um acordo de pagamento a ser celebrado com o prestador de serviços, ou então pode decidir, como era aqui a questão neste caso concreto, cessar o contrato unilateralmente. E, portanto, aí poderá fazê-lo, desde que pague, obviamente, também os valores que estejam em atraso. Agora, em relação às... Isto tem a ver com aqueles contratos de fidelização, não é? As pessoas, quase toda a gente tem, e é por 2 anos. Portanto, imagino que este cliente ainda tem que pagar 1 ano e meio, por exemplo, ou 1 ano inteiro. E foi isso que lhe foi proposto pela operadora. Nesse caso, só poderá cessar o contrato unilateralmente, não tendo que cumprir a totalidade do prazo de fidelização, desde que se encontre numa destas situações, ou desempregado, ou com uma quebra de rendimento do agregado familiar de 20% ou superior, ou ainda que tenha sido infectado, esteja doente por Covid-19. Portanto, uma loja, um alojamento local que esteja fechado, enquadra-se neste quadro. Pois, essa é que é a questão. Se considera que a quebra de rendimento de 20%, por exemplo, do agregado familiar, se aplica também a empresas, porque não é esse o âmbito que está previsto nesta Lei 7/2020. E, portanto, aliás, inclusivamente a este propósito, a própria ANACOM já emitiu um comunicado em que referiu que propôs alterações para esclarecer alguns pontos desta Lei 7/2020, precisamente para dar resposta a outro tipo de situações, como referiu agora a Lourdes e muito bem, por exemplo, de estabelecimentos ou de alojamentos locais ou outro tipo de estabelecimentos que pretendam encerrar, ou neste caso cessar os contratos, e que em que não se verifica um destes 3 critérios que a lei prevê atualmente, mas sim outras situações, nomeadamente o encerramento do próprio estabelecimento, como aconteceu numa série de situações. E, portanto, isso não está muito claro ainda nesta lei e, portanto, poderá haver dúvidas quanto à sua aplicação em relação a este tipo de entidades que que não cumpram este tipo de requisitos. E, portanto, aguardemos então também por essa clarificação da lei em relação a esse outro tipo de situações que pode existir e que não está no âmbito atualmente desta Lei 7/2020.